Você tem também os investimentos em micro e mini geração distribuída, né? Observe que tem um forte crescimento da micro e da mini geração distribuída a partir de 2017. Lembra que o regramento foi criado lá em 2012. Observe que, em parte, pessoal, por que isso amplia, né? Porque você tem aumento dos custos de energia. Então, vender o excedente passou a compensar o investimento inicial, né? Que seja pessoa física, que seja pessoa jurídica, dessas mini geradoras de energia elétrica, né? Então, tem as duas dimensões. O preço da energia só pelos nossos problemas do modelo regulatório atual, e aí é um pouco mais antigo, não só atual, tá? Não só desse governo, tem problemas no modelo, né, energético brasileiro na questão elétrica, do setor elétrico, mas a gente não vai entrar nesse debate aqui, pode talvez conversar depois, mas a crise hídrica agrava esse processo, né? A dificuldade de planejar a transição energética nesse contexto, né? E isso vai abrindo espaço, quer seja por redução do custo, quer seja por aumento do preço da energia, que não é a melhor, vamos dizer assim, na verdade, a estratégia tem que ser pensada não como um aumento do preço do mercado, mas evitar esses grandes aumentos e planejar, né, esse tipo de investimento. Observe que o grande boom na mini geração, né, é a fotovoltaica. Olha esse dado, pessoal, é impressionante de 17 para 20. A gente está falando de uma escala de 192 megawatts em 17 para 4.635 megawatts só da fotovoltaica. Ou seja, a fotovoltaica nessa mini geração representa quase 90% de toda a capacidade produtiva instalada, né, em mini e micro geração, né? O Nordeste aqui, se antes, no outro segmento, né, o Nordeste era o grande responsável, no caso dessa da mini geração, o Nordeste representa apenas 18% de investimento em energia eólica e solar, né? O estado que tem maior representação aqui, né, acumulada, né, Ceará, né, e Rio Grande do Norte, né, e Bahia e Pernambuco. Observe que aqui tem uma nuance que é importante, que é o seguinte: além das condições climáticas de inclinação, de solo e de vento, na mini geração, se vocês observarem aqui, tem um peso importante, tanto o produtor individual como empresas que passaram a se tornar produtoras para autoconsumo, mas também para venda, né? E como a gente tem, a partir de 15 e 16, se você olhar, uma crise econômica, queda da renda, que vai afetar mais fortemente o Nordeste que outras regiões. Então, primeiro, o produtor individual, alguém com a redução da renda, não é todo mundo, na verdade, não é todo mundo, é muito pouca gente, no caso do Nordeste, vai ter capacidade de colocar uma fotovoltaica no telhado, né? Então, isso restringe a capacidade de expansão, né, de fornecedores individuais, familiares. E, por outro lado, a dinâmica industrial, né, também teve desaceleração no Nordeste até maior do que em outras regiões. Então, isso também é um dos elementos explicativos para por que a região, a expansão não aconteceu, sendo uma região que tem maior inclinação de sol, maior incidência, maior capacidade de geração de energia, mas não tem, nesse caso, e é por isso que eu estou falando para vocês, não tem um planejamento energético para o setor de renováveis, tá? O investimento, a partir da capacidade foi calculado também o que? O investimento a partir daqueles parâmetros, né? Então, o investimento eólico solar, né, no Nordeste aumenta de 29 milhões e vai chegar a 2 bilhões em 2020. Observe que aqui em 2020, no ano da pandemia mais forte, não teve redução do investimento. Pelo contrário, teve ampliação do investimento. Só que a escala do aumento, como eu falei para vocês, das demais regiões, né, é muito maior, né? Então, e olhando a trajetória, que é o inverso do setor público e da autoprodutores,
a micro e a mini geração distribuída gerou uma forte expansão e ela é concentrada basicamente em eólica, né? Então, você teve expansão de 2 bilhões, só que numa escala menor. Aqui eu trouxe um mapa. A gente pode voltar passo a passo, mas aqui é basicamente um mapa estado a estado, né? Juntando uma micro e a mini geração eólica e solar. Aqui, basicamente, o que é que a gente pode tirar? O grosso do investimento é em solar, né? A eólica, aqui é eólica pela questão de escala, né? Pela produção de usinas menores, você não tem ainda esse tipo de escala, o custo maior, implementação, questão ambiental, espaço físico, né? Então, primeiro, aqui a predominância é solar, tem uma forte expansão, se você olhar do investimento, entre 19 e 20, na verdade, 18 para 19, você está quase a cada ano dobrando, mais do que dobrando desde 17. 121 para 369 milhões, depois triplica, né? E depois dobra em 2020, chegando a 2 bilhões. Né? Os estados, como eu falei, chama atenção aqui, Pernambuco, né? Crescimento na Bahia e, no caso, e Piauí e também, mas em Minas Gerais esse investimento. Quais são os elementos aqui explicativos? A elevação e expansão do investimento em solar e fotovoltaica a partir de 18. Né? O crescimento do investimento solar no Brasil, muito maior do que no Nordeste. O Nordeste é responsável apenas por 18% do investimento previsto em energia eólica e solar, do investimento. O investimento em eólica, em micro e mini geração distribuída em proporção do total, é pouco representativo, tá, pessoal? Apenas 3%. Quais são os fatos explicativos disso? Redução dos custos de solar e fotovoltaica, novamente, questão de licença ambiental, menor tempo de implementação e a escala, modelo fotovoltaico, em termos de escala, você pode diminuir módulos de uma forma muito mais fácil do que você produzir uma turbina numa escala menor, né, para gerar energia eólica como fonte. Né? Aqui, na verdade, é a síntese, a junção, né, dessas três formas, dessas formas da eólica e solar em setor público, autoprodutores, micro e mini geração. Aqui é o mapa do investimento, né? Um mapa total juntando todas essas formas. Então, o que a gente observa aqui? No Nordeste, você tem 12 bilhões em 15, cai um pouquinho em 16, volta a crescer em 17 e volta a desacelerar em 18, 19 e 20. Ou seja, o investimento em solar, que tem um boom enorme, né, a partir de 17, não compensa a queda do investimento em eólica, que é enorme. Né? No acumulado total, o investimento em 15 e 18 é de 68 bilhões, que é uma escala significativa e representativa, né? Mas você tem uma desaceleração ao longo do tempo, e aí reforçando um pouco da pesquisa, que isso aqui, esse acumulado é menor em grandes números do que a queda do investimento da Petrobras na região. Porque também esse é o discurso que, aí que eu estou falando em termos de investimento, que esse setor conseguiria puxar e alavancar o emprego na mesma proporção, tá? Em termos de investimento. Essa é a primeira parte em termos gerais. A segunda parte, né, é o investimento em biodiesel. Aqui a metodologia, mesmo procedimento. Eu só reforcei aqui a ideia do biodiesel e seu ciclo, aqui é a questão importante, como também da questão renováveis, que é a questão da utilização do biodiesel junto com o diesel para reduzir, né, emissão de gás carbônico, né, a utilização como matéria-prima, né, óleo de soja, óleos de fritura já utilizados, extração de óleo, né? Isso a junção do biodiesel, a adição, né, com diesel fóssil, isso reduz de forma significativa a emissão, né? E também fomenta a questão da agricultura local, né? Um elemento importante. Que, claro, isso só foi possível a partir da constituição dos marcos legais, né? Que é a lei criada com o objetivo de, né,
Os marcos legais do biodiesel, 11 de 97 de 2005, ocorre uma rápida evolução do aumento da adição do biodiesel a partir dessa lei, né? O valor inicial fixado é de 2% em 2008, a alcançação de 5% em 2010, né? E, quando previsto em 2015. A partir de 15, houve uma evolução gradual dos percentuais mínimos obrigatórios do diesel B, chegando a 12% em março de 2020. Ou seja, essa questão regulatória como elemento importante. Agora eu não consegui voltar. Como elemento importante, política governamental, política energética com o objetivo, ao mesmo tempo, de reduzir a emissão e criar novos instrumentos legais e de estímulo à indústria, à agropecuária e, no caso da Petrobras, pequeno e médio produtor com outras fontes na criação de óleo, como óleo de mamona e outros insumos, mas que isso, com a saída da Petrobras do Nordeste, perde enorme capacidade de articulação com a produção, com a pequena produção local, né? Tanto é que hoje as usinas de biodiesel estão basicamente concentradas no centro-oeste e sul do país, focado, sobretudo, a partir do óleo da produção de soja, do óleo de soja, né? O Brasil hoje conta com 49 usinas produtoras em agosto de 21, né? E o Nordeste registrou 8, né? Ainda mais que ainda teve fechamento de uma usina da Petrobras. Novamente, aqui é a mesma técnica, ou seja, você tem um aumento da capacidade, tá? E aqui o consumo. A gente vai calcular o investimento com base no quê? Nesse aumento da capacidade. Isso aqui é para o caso brasileiro, né? Você tem essa tendência de aumento pela questão regulatória, né? E aqui a capacidade autorizada da ANP, né? Nordeste, né? Sim, tem um aumento de capacidade importante na Bahia, sobretudo a partir de 2018, em Iraquara, com a Óleo Plano Nordeste, né? Só que aqui você também tem uma perda de capacidade produtiva, que é o fechamento em Quixadá da Petrobras Biocombustíveis, né? Então, você tem uma tendência de crescimento aqui do aumento da capacidade no Brasil, de forma geral, né? Uma redução da capacidade com a saída da Petrobras no setor, que, em certa medida, veio com um certo aumento do investimento privado, mas que não compensou esse processo. Fica muito evidente aqui, a partir da metodologia que a gente utilizou, quais foram os investimentos, né? Então, no Nordeste, sem considerar que Quixadá que fechou, né, você tem um investimento de 35 milhões, observe que a escala é muito menor do que o investimento em eólico fotovoltaico, né? Tem um crescimento aqui relativamente pequeno, os volumes são pequenos, e inclusive a geração de emprego é relativamente pequeno. Crescimento em 18 para 116 milhões de investimento, cai em 19, cai em 20. Aqui é basicamente aquilo que eu falei, o aumento da capacidade do investimento, sobretudo concentrado em Iraquara, Óleo Plano Nordeste, né? Que vai aumentar esse investimento de 73 bilhões, e tem um projeto também em andamento da Bionatura Bahia, em Simões Filho, que está em construção, que gerou aqui um investimento de 62 bilhões ainda em construção em 2020. Então, se você olha a trajetória, né, é um setor nesse momento em que o investimento cresce muito pouco, e a saída da Petrobras tem um efeito expressivo aqui, e não é compensado, em certa medida, pelo investimento privado. Então, a trajetória, agora juntando as três fontes, né, o investimento em eólica solar para geração de energia e o investimento em biodiesel, né, do biodiesel, também você tem essa trajetória que é uma desaceleração ao longo do tempo, com um aumento da participação da solar, que em 17 compensa a queda da eólica, né? Mas a partir de 18, 19 e 20 a eólica vai tendo queda enorme, porque, em certa medida, os novos projetos estão migrando da eólica para a solar, dada a questão da redução dos custos e o tempo de implementação, e que você, em vez de você tentar criar estímulos e coordenar para aumentar,
né? Os investimentos em eólica no Nordeste, você tem um movimento que acaba desacelerando o processo e, às vezes, fica uma ideia relativamente de que você teria um grande boom acontecendo do investimento, mas são investimentos planejados, muitos deles não estão sendo realizados, tá? São muito mais expectativas futuras quando você tem aumento de preço. E, como a gente não entrou no escopo, sim, provavelmente tem novos projetos para 21, 22, em certa medida avançando, muito mais fruto do aumento dos preços de energia elétrica do que um processo de coordenação importante, né, do investimento em renováveis, que poderia ser articulado claramente com impostos outros e direcionados para o incentivo em energia renovável, eólico e solar, dada a capacidade do Nordeste, quer seja de vento, quer seja de inclinação, e para poder avançar. E, claro, na questão de micro e mini geração, isso teria que ter subsídios expressivos para as famílias de mais baixa renda. A gente poderia pensar numa lógica de o que foi feito com as cisternas, né? Na questão das famílias de renda menor, como um projeto do fotovoltaica para todos, e isso poderia ser um instrumento de estímulo industrial e ampliação da capacidade de geração de energia renovável do sistema brasileiro.